Helena ouvia histórias de mulheres que haviam sido grandes pesquisadoras. Elas encararam ser as únicas mulheres em suas turmas universitárias, em um mundo predominantemente masculino. Ao seu redor, havia histórias de outras mulheres tão guerreiras quanto essas, como sua avó Teresa e sua mãe Alice. Naquele tempo, não havia turmas para Teresa. Para estudar, ela teria que andar quilômetros a pé todos os dias. Aos 15 anos, estava prometida em casamento, e aos 17, já trazia Alice no ventre. Essa menina que era arteira e conversadeira que só, no ensino fundamental, só tirava 10 em matemática. Na sua formatura, sua mãe Teresa estava na primeira fila. Mas seus estudos foram interrompidos pela necessidade de trabalhar. E em pouco tempo, nasceu Helena. Na época da escola, ela tinha uma mochila vermelha e cadernos coloridos. Era CDF da turma. Mas mesmo assim, não a levavam a sério quando dizia que queria ser cientista. Seu sangue fervia. Ao chegar em casa, era acalentada com os incentivos da mãe e da avó. Os anos correram e ela está na formatura do ensino médio. Durante a cerimônia, ela sente os olhares lacrimejados das mulheres que a criaram. Ao pegar seu diploma, é aplaudida de pé. Helena tem a certeza de que está pronta para a próxima etapa, ser cientista. Apesar da realidade ainda não ser a ideal, agora existem cotas e bolsas estudantis. No dia 26 de janeiro de 2015, Helena recebeu a notícia que havia passado em Química. Sua avó foi a primeira a saber. Não há como esquecer o carinho e apoio que ela recebeu nesse momento tão decisivo. A universidade foi um sonho que se concretizou, e apesar de não ter sido somente flores, foi uma conquista da qual ela sempre se orgulhará. Em 6 de fevereiro de 2020, ela recebe seu diploma de bacharel em Química. Em meio aos aplausos da plateia, a mãe e a avó sentem o olhar marejado de Helena. Conto Consciência, o podcast da Diretoria de Comunicação da UFVJM. Ciência de um jeito leve e descomplicado. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo ao terceiro episódio da terceira temporada do Conto Consciência. Ouvinte, a gente gostaria de reforçar o pedido de participação nas mídias sociais. Você pode fazer isso no Instagram da UFVJM, @UFVJM oficial, ou deixar na caixinha de interação lá no Spotify e também no YouTube. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, que é a educação feminina. E eu sou a Marina, da Comunicação Social da UFVJM. E eu sou Lucy, também faço parte da comunicação da universidade. Então vamos conhecer nossas convidadas? Hoje a gente está aqui com a Ana Cristina Pereira Lage, professora do curso de História do mestrado em Ciências Humanas da UFVJM e também do programa de pós-graduação em Educação da UFMG. Tem doutorado e pós-doutorado em Educação e tem muita experiência no ensino e pesquisa em História. Seja bem-vinda, Ana. Tudo bem? Tudo bem, Marina. Obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui falando sobre um tema tão caro para mim. Que bom. Muito obrigada por participar com a gente. Muito obrigada, Ana. A nossa outra convidada é Meiribeth do Rosário Santos. Ela é natural de Belo Horizonte, mas foi criada aqui em Diamantina. Ela é formada em turismo pela UFVJM e no seu trabalho de conclusão de curso, ela falou sobre a importância da Feira Livre do Mercado Velho em Diamantina para o turismo local. Ela trabalhou por mais de 30 anos na Prefeitura Municipal de Diamantina. Seja muito bem-vinda, Meiribeth, tudo bem? Tudo bem? Olá, Lucy. Olá, Marina. Olá, Ana. Olá, ouvinte do Conto Consciência. É um prazer voltar aqui na rádio, que foi um lugar que eu
que eu fiz meu estágio. É muito bom estar aqui de volta. Obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos. Bom, para começar esse nosso bate-papo, eu vou começar com a Ana. A gente queria saber, Ana, um pouco mais sobre suas pesquisas. A educação, né, feminina no século XVIII e como que era? Tá. Eu tenho eu gosto muito, né, e tenho uma certa afinidade para trabalhar com a história da educação das mulheres, né? Acho que isso tem a ver com o fato de eu ficar pensando como nós chegamos onde chegamos. Então, pensando em todos os problemas que a mulher enfrenta ainda nos dias de hoje, até para chegar na sala de aula, né, que eu tive sempre muita preocupação para pensar as diferenças, né? Principalmente quando a gente pensa que até a década de 1930, a educação de mulheres ela era separada da educação de meninos. Isso só vai ser juntado dentro da mesma sala com Getúlio Vargas, na década de 30. Então, antes disso, quando a gente fala de escola, a gente está falando de escola de meninos e escola de meninas, né? Mas eu tento trabalhar com uma ideia de educação mais ampliada. Educar não é somente escolarizar, principalmente quando a gente pensa as mulheres do século XVIII. Escolas praticamente não existiam, né? A educação, na verdade, ela acontece em diversas instâncias. Ela acontece na casa, ela acontece no cotidiano, né, do aprendizado junto dos amigos, das amigas, e assim vai, né? Então, ou ela acontece dentro da igreja, né? Então, a educação do século XVIII é algo muito mais ampliado, não é falar de escola, né? Eu trabalho especificamente com as mulheres que ou se enclausuravam nos conventos, ou mulheres que entravam para os recolhimentos femininos, que eram espaços que recebiam mulheres e que lá ensinava algumas atividades. Às vezes ensinava a ler e escrever, mas sempre ensinava algo referente aos trabalhos manuais e algo também referente à religião. Então, para mim, trabalhar com essas mulheres, pesquisar essas mulheres, né, é pensar num grupo muito pequeno de mulheres que conseguiam chegar a esses espaços e mulheres que conseguiam, por exemplo, um aprendizado, às vezes, da leitura e menos ainda da escrita. A gente tem diferenças entre a capacidade de leitura e a capacidade de escrita dessas mulheres. Não sei se eu respondi assim, né, bem rapidamente, mas é um grupo pequeno de mulheres que chegam na escola nesse momento, nesses espaços, porque a gente não tem escola, né, feminina. As escolas femininas começam a aparecer no século XIX, né, mas nesse período o que nós temos é mulheres que ficam fechadas em pequenos espaços e lá tem um aprendizado de escrita, leitura, às vezes, e de trabalhos manuais também. Eu falei muito de meninas ricas, né, mas eu não falei das pobres, né? Sim. Então, é importante eu falar também que esses espaços que eu pesquiso, eles vão ter a educação de meninas ricas e de meninas pobres. Então, se nós formos na história das freiras, por exemplo, dos conventos e tal, desde a Idade Média, as mulheres já tinham uma educação de meninas ricas e meninas pobres dentro desses espaços. Só que, geralmente, a educação das meninas pobres era uma educação de exploração. Então, é muito importante falar isso, exploração para o trabalho dentro da casa. Né? Então, elas eram responsáveis por limpar, por cozinhar, por lavar, né? Geralmente era dessa forma que se educava. Aqui no Colégio Nossa Senhora das Dores também teve essa diferença entre as meninas órfãs pobres, que elas educaram, e as meninas ricas. Que eram muito poucas, né, por sinal. Infelizmente. Em troca da caridade. Era muito pouco. Importante dizer infelizmente. isso. Elas, pelo que eu estou entendendo, então, elas recebiam aquela educação, mas, em compensação,
pagavam Trabalhando. trabalho. Pelo Com trabalho. E era uma educação diferenciada. Eu peguei não era um pouco igual isso nas da ricas, gente ter que fazer. né? Eu, como semi-interna, você tinha que fazer as tarefas, né? Você tinha que dar conta de fazer certas tarefas no colégio. É porque você tinha a de bolsa limpeza. também. né? Por isso. Olha. Entende? Tem essa diferença. Mas, em alguns casos, elas nem ficam na mesma sala. Entende? Nossa, É totalmente Tem diferenciado. uma diferenciação de roupa também. De roupa, tudo isso, né? De onde dormir, De onde dormir. do horário de comer. Na realidade, tudo era isso. uma discriminação ali, né? Clara, É. né? Mas era tudo em troca de uma caridade, né? Uma Sim. caridade, entre Entre aspas, aspas. para quem está ouvindo. Para quem está ouvindo isso, entre muitas aspas. O foco mesmo era quase que uma educação para o casamento, né? Para o lar, né? Que era Isso. aprender bordado, essas atividades assim, e relacionadas mesmo a uma educação mais para o casamento, né? Isso, a gente pode pensar que na educação feminina, pensando num período mais amplo, né? Ela vai estar sempre focada nessa preparação para o casamento, o matrimônio, a maternidade ou ainda se tornar uma religiosa, né? Então, você vai ter esse foco aí. Isso vai começar a diferenciar e vai começar a ter possibilidades de uma educação maior para essas mulheres, principalmente no final do século XIX, quando a mulher começa a ganhar aquilo que a gente chama da primeira profissão possível dela, que vai ser se tornar professora. magistério. É o magistério, Então, existe um movimento que a gente chama de feminização do magistério, né? Que acontece já no final do século XIX. Então, a gente vai encontrar muitos artigos de jornais, né, homens mesmo falando da necessidade de que a mulher, ela é mais... ela tem um espírito mais maternal, e ainda vão usar esse termo, né, que ela é mais calma, mais paciente, mais maternal, para educar as crianças. Então, a gente vai ter uma ampliação da educação, existe um discurso de que a mulher deve ir para a escola no século XIX, uma escola que é uma escola para prepará-la para a civilidade, né? Mas também para que dê um verniz nessa mulher para o casamento, né? Então, essa preparação para ser mãe, esposa, né? E, para além disso, começa um discurso de que a mulher, ela é melhor para... Ensinar. mais apta para cuidar, eles usam esse termo, né? Tá. Cuidar das crianças. E esse discurso é um discurso que a gente vê aí até hoje ainda, né? A ideia da tia, daquela que é parente da criança na escola, né? Esse é um discurso que se forma no final do século XIX. Mas só que quando ela consegue acessar uma profissão, e aí a gente pensar que ela sai do mundo privado para o público, né? Com todos os problemas do ser professora, tá? Depois eu falo mais um pouco sobre isso. Mas quando ela consegue acessar essa profissão, ela também começa a ter movimentos de luta, né? Passa a se tornar independente, né? Isso, Deixou de ser apenas do lar, né? E é importante a gente pensar nesses movimentos que vão começar a se fortalecer na segunda metade do século XIX, que é o movimento mesmo dessa mulher para lutar por direitos, né? E aí o primeiro grande direito que ela vai ter para sua luta, né, que é o movimento que a gente chama de movimento feminista, né? Esse primeira luta dela vai ser para quê? Para conseguir o voto, o direito ao voto, né? Algo que elas vão conquistar também na década de 30, né? É somente em 1932 que a mulher consegue votar. Até então, não, né? Então, seria um direito político que ela conseguiria, né? Mas nós temos ainda outras lutas, né? Não é somente o político que a gente tem que lutar, né? Sim. Ela falando das mulheres, né, que iam para o colégio. Eu estudei no colégio de internas, né? Eu fui uma semi-interna e realmente o que a gente lá é preparado mais é para o magistério, né? Se não é
se não é pro casamento nessa época não, mas pro magistério, para ser professora, era um dos caminhos mais frequentes, né? É importante essa fala da Ana, porque assim a gente consegue entender quais fatores levaram à situação que a gente se encontra hoje, em vários termos, né? E aí nessa pegada, nessa pergunta que eu queria fazer para a Meribeth, queria que ela contasse um pouco para a gente da trajetória dela antes de entrar na universidade, para a gente também fazer esse paralelo, né, da educação de como era e o que você vivenciou, que você acabou de contar um pouquinho aí para a gente. Quando a gente veio para cá, eu estudei lá no Mato Machado. Minha mãe fazia muita questão, como ela não teve estudo, ela fazia muita questão que eu estudasse. E do Mata Machado, eu fui para o Nossa Senhora das Dores, que na época falava-se, né, um dos melhores colégios que tinha. Minha mãe conseguiu me colocar lá como semi-interna, né, e lá eu aprendi muita coisa, lá eu cresci muito. Né? E era, só uma curiosidade, era uma escola paga ou era... Era particular. Pública? Ah, era né? particular, era porque o Mata Machado era pública. Lá era particular, eu tinha a bolsa, né? E como a gente morava aqui, porque as internas são aquelas que vinham de fora, então elas dormiam lá e tudo. Mas como eu já morava aqui, então eu passava o dia, né, no colégio e de tardinha ia para casa. E foi um período difícil de adaptação, porque não é fácil você ficar num colégio de internas, tem muitas regras, né? E depois de lá, logo que eu saí de lá, eu fui para a escola normal, que eu estou falando, é o magistério, né? Eu fui fazer o magistério, formei. Quando eu formei no magistério, eu já trabalhava, então eu continuei estudando. Desculpa, no Leopoldo Miranda que você fez o magistério? Foi. Na época, só tinha lá. Só tinha lá. Só tinha lá. A escola normal que a gente falava, né? E de lá eu fiz um curso técnico no Diamantinense, um curso de contabilidade, e era louca para entrar na faculdade, mas aqui na época era só FAFEOD e FAFIDIA, né? A FAFEOD, apesar de ser federal, como eu trabalhei anos com odontologia, a gente sabendo que mesmo sendo federal o custo é muito alto para odontologia. O vestibular também era muito concorrido. Era muito concorrido, mas além disso, aí vem a parte de livros, material é todo do aluno, né? Eles cedem os professores o espaço, a FAFID era paga, né? Então nessa época eu não tinha como eu fazer uma faculdade e fui esperando, nessa espera eu engravidei, tive meu filho, aí já não dava mais para fazer uma faculdade, porque eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar do meu filho. Eu acompanhei os estudos dele, ele estudou. No final do curso dele, né, que ele termina, ele fala, não vou estudar mais. Eu falei, como assim? Mãe, tem que estudar sim. Foi aí que eu falei, mãe, eu vou fazer o Enem. Porque Luiz Otávio tem que entrar para a faculdade. Ah, tá, você foi um incentivo para ele. Olha que interessante. Eu vou ter que fazer, porque como é que ele vai parar? Aí que eu vi o tanto que era importante. Falei, meu Deus, vamos lá. Eu fiz o Enem, mas assim, eu não vou passar. Tem 23 anos que eu não estudo, eu não vou passar. Mas pelo menos ele vai ter aquela obrigação de fazer e passar. Nossa, minha mãe tá fazendo, eu vou ter que passar, né? No final, os dois passaram. Aí eu falei, não vou mexer com a faculdade. Depois eu falei, gente, que oportunidade que eu tô tendo. Minha mãe ficou assim, realizada, né? Que oportunidade que eu tô tendo. Viemos, eu e meu filho, e formamos nós dois. Ele fez bacharelado em Humanidades, e eu fiz o bacharel em turismo. E, assim, apaixonei com o curso. Assim, foi um dos cursos acho que mais completos que eu já vi. E mais gostoso de fazer. Que história bacana. E é legal a gente ver esse exemplo, né, da Meribeth e tentar entender também que a gente teve ganhos, teve evoluções, mas a gente tem ainda muitos pontos que precisam ser melhorados. Você pode contar um pouquinho sobre esses pontos, Ana? Sim, eu acho que é complexo, né, pensar nesses pontos que podem ser melhorados. Eu sou professora
da área de ensino, né, no curso de História, e aí tem também a formação em História, mas uma formação em Educação, né, mestrado, doutorado. Então, eu trabalho muito com as disciplinas de História da Educação, didática, né, e é uma discussão que a gente faz, né, o que na educação como um todo, o que pode ser melhorado, né? Eu acho que pensar nos investimentos é algo que, né, todo mundo fala, né? Eu acho que o discurso político é que deve investir na educação. Que ótimo, continue investindo, né? Acho que a gente está saindo agora de um momento de falta, né, de investimento. Acredito que a gente vai ter uma melhoria agora. Mas não é só isso, né? Eu acho que talvez pensando na educação como um todo e a educação das mulheres, né? Eu acho que a gente tem que olhar mais para as dificuldades que a mulher tem, né? Lógico, os meninos também têm, mas quais as dificuldades que a mulher tem, por exemplo, que a Maribeth estava falando, olha, eu tive que parar, eu fui ter filho, né? Eu não tive condição de continuar a estudar por conta disso, né? Eu só fui lá por um incentivo, não é? Porque tinha parado, né? Então, muitas param, muitas voltam mais velhas, né? Com muitas dificuldades. Então, acho que a primeira questão talvez seja, e aí é uma questão que vem desde sempre, acho que desde a antiguidade, é que cabe à mulher o espaço privado, não cabe ao homem. Deveria caber aos dois, né? Então, se a gente pensar, o espaço da casa fica para a mulher, fica para a menina, né? Quando a mãe vai trabalhar. Então, fica para a mulher. Isso é um problema. Isso atrapalha o desenvolvimento, isso atrapalha o estudo, né? A falta de tempo que ela tem muitas vezes por conta de cuidar desse espaço, né? Desse espaço que é algo muito ampliado, não é só limpar, nada disso, mas administrar uma casa não é fácil, né? E aí não deveria ser somente a mulher, o homem também deveria ajudar. E muitas vezes a mulher se casa, né? Assume esse papel e aí, por uma infelicidade, acaba se separando e ela chega ao mercado de trabalho cru. Porque ela ficou aquele tempo todo sem, às vezes, frequentar um ambiente de ensino, né, de educação. E aquele momento ali que ela está se separando, que ela está partindo para construir a jornada profissional dela, ela não tem nenhuma bagagem. Isso. E outra questão que eu acho importante também, Marina, é a gente falar da questão do salário, né? Porque agora a gente tem lá a aprovação de que haverá uma igualdade nos salários, né, de homens e mulheres. Mas não aqui na universidade, mas a gente sabe que em outros espaços a gente vê muito bem ganha isso. Muito menos, né, para fazer o mesmo trabalho, né? Isso em todas as áreas, mais, né? E aí ela ganha o espaço público, e aí vão pensar, foi também um movimento da mulher, né? Então, a partir da principalmente década de 60, quando a gente tem um movimento feminista muito forte, né? E aí tem a tal história da queimação do sutiã, né? Em praça pública na França, né, em 68, isso vai fazer com que a mulher ganhe um outro espaço, né, que é o espaço público, mas ela não larga a mão do espaço privado. Ela acaba conciliando e a gente brinca, né, que tem uma jornada tripla, né? Quando a mulher quer estudar e trabalhar fora, ela estuda, ela trabalha e ainda cuida da casa. Isso. Então, quer dizer, ela assume tudo para ela e aí é essa briga, né, essa luta para tentar que os homens também façam. Quando eu entrei para a universidade, eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava em 2 lugares, fazia universidade e tinha que dar conta administrava do Luiz, a casa ainda. Então, se a gente pensar, talvez uma luta para a educação feminina, né, seria, e aí é um dos grandes problemas, né, fazer a discussão de gênero na escola, né, porque se você faz esse tipo de discussão na escola, a menina tem consciência, ela tem consciência de como que esse espaço privado não tem que ser só dela, ela tem consciência de que ela tem que dividir as tarefas com os homens, e os homens também vão ter essa consciência, né, então, não trazer esse discurso, não trazer
trazer essa questão do gênero, né, é algo quase que impensável para a história das mulheres, né? Então, eu vou fazer um pequeno, vamos pensar assim, um pequeno apanhado sobre a história das mulheres, né? Durante muito tempo, o historiador nem pesquisava a mulher, né? Não pesquisava. Era como se fosse uma história dos homens, né? Então, são os homens que têm atividades no político, são os homens que estão na rua, são eles que têm história. Então, ninguém se preocupava para a história da casa, a história da mulher dentro da casa, a história da mulher que lutava por algo. Isso não se falava, né? Vai ser nesse momento, na década de 1960, né? A partir do movimento feminista, que algumas historiadoras começam a trabalhar a história da mulher. Mas pensando a mulher como um todo, assim, sabe? Como se fosse um grande bloco. Coisa que não somos, né? Nós somos diversas, nós temos diferenças. E aí, então, essas diferenças, elas só vão começar a ser percebidas ao longo do tempo. Então, mais ou menos na década de 80, 90, é que começa um movimento que a gente chama de história das mulheres. Então, no ampliado, nas singularidades dos grupos, né? E pensando como que eu investigo essas mulheres, né? E atualmente a gente tem muito uma discussão que é do gênero, né? Então, não é só pensar as mulheres, porque muitas vezes as mulheres, elas têm uma relação direta com os homens. Então, você acaba tendo que trabalhar com essa relação. Então, vou dar um exemplo. Quando eu trabalho com um recolhimento feminino ou com um convento, né? São mulheres. Tem uma mulher que é aquela que dirige a casa, ok. Mas geralmente tem uma relação dessa mulher com um grupo de homens, quer seja uma ordem religiosa, quer seja... Sempre vai ter. Ou um confessor que vai dizer o que ela deve ler ou não, ou o que ela pode escrever ou não. Quer dizer, que vai tentar delimitar esse espaço feminino. Então, pensar a questão de gênero, ela é essencial para a gente conseguir entender a mulher nesse espaço que é a educação, né? Na escola, por exemplo, né? Não sei se eu consegui. Dei voltas, né? Não, mas tudo bem. Falar em dar voltas, a gente vai voltar um pouquinho lá na história da Meiribeth, porque você é a primeira mulher primeira geração, né, da sua família a conseguir fazer uma faculdade, ter um curso superior, né? Conta pra gente aí um pouquinho sobre isso. Primeiro porque a minha família é toda da roça, né? Minha mãe foi criada na roça, meu pai faleceu antes de eu nascer e minha mãe não teve a oportunidade de estudar. Lá na roça era trabalhar. Até a noite. Ela começou a trabalhar em casa de família, ela foi para casa de família com 6 anos de idade. Quer dizer, criou ela um pouquinho para ela dar conta de subir ali no banquinho e cozinhar. Era uma família numerosa? Era uma família de 3 filhos. Eram 3 filhos. E ela tinha a vantagem que tinha uma senhora da frente da casa que gostava muito dela. Foi uma das que incentivou, pelo menos, ela a fazer até o 4º ano de grupo. Mas era aquele 4º ano que você vai um dia, falta uma semana, né? E mamãe veio, aprendeu a escrever, mas mamãe sempre foi muito religiosa. Então, ela aprendeu muita coisa através da leitura fora de escola. Sim. Os livrinhos da igreja, o catecismo, os panfletinhos. Né? Então, assim, mãe era fora de série as coisas que ela sabia, mas tudo... Ela lá lendo, ela procurando, ela ouvindo, né? E eu vim para cá, ela veio para cá para trabalhar em casa de família também. E a sorte que a família também fazia questão que eu estudasse, né? Foi quando eu fui para o Mata Machado, comecei lá no Mata Machado. E depois que eu fui para Nossa Senhora das Dores, a gente chegou até embora daqui de Diamantina, fomos para São Paulo, onde eu tive uma grande sorte também, que a patroa de mamãe, o que ela fazia questão era de ensino. Uma das coisas que ela falou, Dona Mercedes, o salário da senhora é tanto, mas a metade é para o colégio. Que ela fazia questão que eu estudasse no mesmo colégio que as filhas dela estudaram.
Então, assim, graças a Deus, eu tive pessoas que mamãe já ia atrás e muita sorte disso. E quando eu tive essa oportunidade de ir para a faculdade, mamãe sempre quis que eu fizesse uma faculdade, mas como eu falei, não dava, porque era muito apertado, era muito difícil. Pagar uma Fafídia não dava, a odonto, que na época também não dava. Então, quando eu tive essa oportunidade de vir para a faculdade, para a mamãe, foi assim. Nossa, ela contou para todas as amigas dela. Do sonho dela, foi. Né? E assim, viu filha e neto engajando os dois na universidade, né? Foi uma pena a faculdade para mim. Lucia, acho que acompanhou um pouco. Foi difícil, porque aí mamãe morreu no primeiro período que entrei na faculdade. E era a minha maior incentivadora. Né? Acho que foi assim... eu já encaminhei, os dois estão encaminhados, então eu estou com a minha missão cumprida, né? Então foi muito difícil, eu quis desistir da universidade, ficou muito puxado para mim, foi muito difícil, porque mamãe não era só minha mãe, era uma grande amiga, né? Foi muito complicado, mas aí eu já tinha me afeiçoado aos professores, aos colegas, e todo mundo juntou em torno e me ajudaram muito a seguir em frente, a terminar meu curso, que eu dediquei, lógico, né, para minha mãe. E por ela, eu passei por poucas e boas, mas enfrentei e falei, não, eu tenho que ganhar essa luta, né? E agora você sente, né, as vantagens. Nossa, assim, foi ótimo, foi um curso, assim, o curso de turismo te abre leques enormes, né? São muitos estudos que te mostram tantas coisas diferentes, eu aprendi tanta coisa. São professores assim, incríveis que te ensinam, te dão força e te dão força para a vida e para a faculdade. Eu tive professores amigos dentro da universidade. E fiquei, sim, sou extremamente realizada no meu curso. Eu falo que não queria outro. Se fosse fazer, eu não queria outro. E pretendo hoje, se Deus quiser, trabalhar na área que eu formei, né? A gente vê, né, um exemplo de ver a força da educação na vida da mulher, né? E não é só da mulher. Né? Eu fico sempre pensando a importância dessa universidade no local onde ela está, né? Sim. Principalmente quando a gente pensa na região de Diamantina e no Vale, né? Isso é muito presente, por exemplo, nas salas de aula dos cursos da área de humanidades, por exemplo, e aí entra o turismo também, quando a gente vê essa realidade de alunos, alunas, que são os primeiros da família a ter um diploma, né? Que são os primeiros a conseguir chegar na universidade, né? Então, você pensa a importância dessa universidade para essa região. Mesmo que antes a gente já tivesse a FAFEOD, agora vai me lembrar, né? A FAFID, eu dei aula pela FAFID antes de entrar aqui, né? Que tinha também os cursos de letras, história, pedagogia, né? Matemática, filosofia, né? E também era um trabalho muito legal, né? Na FAFID. Eu dei aula nos polos, que aí eu ia para o Vale, né? Sim. Então, eu dei aula em Minas Novas, Araçuaí, né? Padre Paraíso, eram lugares onde a gente ia dar aula, né? Para uma boa parte das pessoas que não tinham outra chance de estudar. Não tinha como vir, né, para Diamantina, não tinha como vir, e aí a gente tem que pensar nisso também, né, que era uma universidade, uma faculdade que ia, né, ela ia pro Vale que também, né. E é importante dizer também que a universidade, acho que a gente fala muito disso aqui na comunicação, que é uma universidade gratuita, que a gente não tem mensalidade, que é uma universidade que está aberta e que todos que queiram conhecer mais sobre a UFVJM podem acessar o portal, que todas as informações estão lá. Vale a pena, vale muito a pena tentar entrar nessa universidade. E pensar também que, assim, além da educação que é presencial aqui, a gente tem também educação à distância, que faz esse trabalho aí que você fazia, né? De ir aos polos, o mais distante possível. Exatamente. Né? Bom, gente, o papo tá muito bom, mas a gente agora vai pro nosso quadro Meus Favoritos. Então, roda a vinheta. Meus favoritos. Bom, aproveitando aí a temática do programa, né, que é educação feminina,
a gente queria pedir para as nossas convidadas indicação de uma série, de um filme, de um livro, um documentário, algo que possa ajudar o nosso ouvinte a entender melhor, né, sobre educação de forma geral. Vou começar com Ana, a sua indicação, Ana. Olha, eu acho que tem tanta coisa. Eu vou indicar um vídeo que a gente encontra no YouTube que chama-se Entre Rezas e Risos, que foi um vídeo feito pela Isabela Brandão, uma estudante de pedagogia lá na época ela era estudante da UENG, lá em Belo Horizonte, e ela faz um trabalho de pesquisa muito legal. Eu participo desse vídeo também, no qual ela faz ela entrevista senhoras que estudaram no Colégio de Freiras e vai fazendo a comparação com a minha pesquisa. E aí isso é muito interessante para pensar os tipos de ensino que acontecem nessas escolas, né? Ah, muito legal. E aí a gente vai deixar o link, né, desse vídeo para o ouvinte. E você, Maribeth, qual que é a sua indicação? Bom, eu vou indicar um livro que a gente vivenciou esse livro aqui em Diamantina, né? Numa das matérias, foi muito bom. É Minha Vida de Menina, da Helena Moren, que na verdade é Alice Dairo Caldeira Brant, que é uma criança aqui de Diamantina. E ela segue, o pai dela fala para ela fazer um diário, ela vai e segue isso daí, vai fazer um diário. E ela não conta só do dia a dia, da casa, ela conta algumas coisas que acontecem, que são interessantes, que acontecem na cidade. Então, vale muito a pena que a gente volta para 1890, que foi quando ela começou a escrever. É um livro muito bom, eu indico, assim, para todas as idades, não tem... Todo mundo vai entender, é uma linguagem muito fácil, é um livro muito legal. Só posso complementar o que ela falou? A Minha Vida de Menina, né? Ela é um diário da Alice Brandão Dairel, né? O Caldeira Brant, é depois que ela casa. né? Isso. Mas aqui então, no final, né? Ficou como... Alice Brandão Dairel, aí eu já fiz uma pesquisa a partir desse livro, buscando fontes sobre essa escola normal na qual ela estudou, que foi uma escola normal pública, que foi uma escola para formar professoras. A mesma né? na qual Maribeth formou. Não é a mesma? Não é a do Leopoldo Miranda? Não, essa primeira escola normal, ela funcionou onde hoje a gente tem aquele prédio da Câmara atrás da Igreja Matriz, aquele prédio. Ela funcionou entre 1879 e fechou em 1906. No momento em que ela fechou, começou a funcionar ali o primeiro grupo escolar e abriu a Escola Normal das Freiras, do Nossa Senhora das Dores, nesse momento. Depois é outra história. Ah, sim, depois mas, na que verdade, veio o Leopoldo Miranda. A gente teve 3 escolas normais em Diamantina. Que legal. E o livro nessa pontua história. tudo, é muito legal. Você entra aqui, você viaja, você vê uma Diamantina muito diferente do que é hoje. É muito interessante. Excelente indicação, isso ótimo, mesmo. isso mesmo. Gente, que pena, mas estamos chegando ao fim, né? Bom, gente, a gente está chegando ao fim do programa, né? E aí, primeiro agradecer novamente a presença de vocês duas aqui e pedir que, se vocês tiverem interesse, deixar uma mensagem final aí para o nosso ouvinte. Vamos começar com a Ana? Então, acho que uma mensagem que eu deixaria é da gente dar muita importância para a história de uma educação feminina, né? Pensarmos, a gente tem poucos estudos, acho que a gente tem que ampliar, né? Eu geralmente oriento pesquisas nessa área, então acho que a gente tem que fortalecer essa história, mas fortalecer também dentro de uma perspectiva de respeito à mulher na atualidade e auxílio para que a mulher consiga cada vez mais espaço, né? Mais espaço no mundo público e que ela possa dividir o seu espaço privado com os homens. Muito isso. Bom, muito bom. Para a gente pensar mesmo, né? Refletir. Isso. Maribeth, a sua mensagem final? Eu penso o seguinte, as mulheres, muitas, né, pensam como eu. Tem tanto tempo que eu não estudo, vou fazer uma faculdade, não vou dar conta. Mas se não tentar, nunca vai conseguir. Então, vou deixar uma frase de Gandhi aqui, que é assim: você nunca sabe que resultados virão da sua ação. Mas se você não fizer nada, não existirão resultados.
Então vamos correr atrás que a gente consegue. Bacana. Muito bom, muito bom. Queria agradecer a vocês. Foi muito bacana esse bate-papo. Eu acho que muito reflexivo, né? Para a gente tomar consciência das nossas capacidades, os lugares que a gente pode estar. Então, A gente muito pode bacana. estar em qualquer lugar, Pode. né? Tem que Frisar deve bem estar. isso. E deve estar, né? Frisar bem isso. Né? E agradecer a todos os ouvintes. Então, se vocês querem acessar todas essas informações que foram ditas aqui, acessem o portal ufvjm.edu.br e vocês vão descer na página e clicar no banner do Conto Consciência. Então, vai estar tudo lá para os nossos ouvintes. Então, obrigada e até a próxima. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima. Você ouviu Conto Consciência, um podcast produzido nos estúdios da Rádio Universitária da UFVJM, coordenado por Lucia Oliveira e Marina Santos, com a participação dos estagiários Lara Pinheiro e Vinícius Reiser. Ouça nos principais tocadores de podcast ou peça para o Google ou Alexa dar o play.